dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ouçamos o primeiro hino desta manhã: Tu és fiel, Senhor. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
Curvemos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, em nossa oração, queremos te louvar e bendizer por teu amor. Obrigado que tu tens compaixão de nós, não nos tratas de acordo com os nossos pecados, mas nos olhas com tua misericórdia, nos oferecendo teu perdão através de Jesus Cristo. Que fiéis a ti sigamos e em amor e gratidão te sirvamos. Em nome de Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração. Nas estrelas vejo sua mão. Vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu. Seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim. E o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. O texto diz: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. Estas as palavras de Jesus para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, neste texto Jesus convida a todas as pessoas cansadas e sobrecarregadas, cansadas de carregar as suas pesadas cargas, a virem a Ele para encontrar descanso, alívio para estas suas pesadas cargas. Por quê? Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo que Ele coloca sobre nós é leve. E a que jugo, a que carga pesada Jesus se refere? Mas jugo de que nós nos perguntamos? Era o jugo da lei. Sim, que lei é esta? Ora, o jugo da lei divina. Mas como assim? Se a lei de Deus foi dada como auxílio para que o povo pudesse viver e ser livre, como ela pode ser um jugo? Os mandamentos de Deus querem ser orientações para que possamos viver melhor. Querem ajudar as pessoas a conviver melhor umas com as outras. Isso foi necessário. Deus deu os mandamentos porque Ele tinha percebido que sem estas orientações, cada um faria o que bem entendesse e a vida das pessoas na terra se transformaria numa grande confusão, num caos. Deus também percebeu que o coração e a mente das pessoas não eram tão bons como deveriam ser. Deus conhecia e conhece muito bem as pessoas, por isso Ele deu os mandamentos como orientação para a vida. Deus quer que as pessoas vivam em plena liberdade, e os mandamentos são sinais deste amor de Deus e ajudam a viver na liberdade que Ele quer para nós. Observando esses sinais, esses mandamentos de Deus, nem a nossa vida e nem a vida das outras pessoas corre perigo. Se é esse então o objetivo dos mandamentos divinos, o que havia então acontecido que esses mandamentos se transformaram em jugo? A explicação está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 2, onde os fariseus e escribas perguntam para Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Esta tradição dos anciãos a que se refere este versículo era uma lei que foi surgindo ao longo da história do povo de Israel e foi elaborada pelos líderes religiosos e que era considerada como tendo autoridade igual à lei escrita, como por exemplo a autoridade dos mandamentos. E mais tarde esta lei oral foi escrita em um documento chamado Mishnah. E eu cito 2 exemplos desta lei que foi colocada pelos líderes religiosos ao lado da lei que Deus deu através da Sagrada Escritura. Uma das regras especifica detalhes de como se deve lavar as mãos, que é o caso do texto de Mateus 15, 2. Quanta água deve ser usada e quantas vezes se deve enxaguar as mãos. A quantidade de água era definida como cerca de 150 mililitros para uma ou 2 pessoas. Essa água deve ser derramada diretamente de um recipiente, de uma vasilha e não de uma torneira. O procedimento, como lavar as mãos,
é a seguinte: a água deve ser derramada sobre ambas as mãos até a articulação do punho. O costume tradicional determina que se despeje água começando pela mão direita e em seguida na esquerda, ou de forma invertida se a pessoa for canhota. E quanto aos enxágues, há um debate se um único derramamento de água é suficiente ou não. Esse debate está também na Mishnah. Na prática judaica ortodoxa estabelecida para comer pão, o processo de derramar água sobre as mãos é repetir 3 vezes o enxágue para cada mão. A esse ponto chegou esta lei oral, a ponto de definir exatamente como se deve lavar as mãos, o que para nós soa absurdo. E o segundo exemplo é a determinação de quantos passos se podia andar no sábado. E a Mishnah e os documentos rabínicos determinavam que poderia se andar no sábado até 1 quilômetro, não mais. E os fariseus, saduceus, mestres da lei exigiam o cumprimento destas leis com rigor, tanto que questionam Jesus por não terem seguido a determinação de lavar as mãos. Ou talvez também o texto pode estar questionando Jesus e os discípulos por não terem lavado as mãos corretamente, assim como estava determinado passo a passo na Mishnah. E assim não era só com Jesus e os discípulos, assim era com tudo e com todos. Eles eram como policiais que vigiavam e exigiam o cumprimento destas leis. E ainda temos que considerar que os fariseus eram o grupo mais popular do judaísmo, justamente por cobrar o cumprimento da lei divina em todos os seus aspectos. De acordo com Jesus, no entanto, eles eram hipócritas, pois exigiam esta atitude, mas eles mesmos não cumpriam essas atitudes como exigiam dos outros e não a cumpriam de coração, mas para aparecer diante dos outros como pessoas que são fiéis a Deus. Mesmo assim, ir contra os fariseus e suas atitudes era difícil, pois era o grupo que nós poderíamos chamar hoje de politicamente correto no tempo de Jesus. Aqueles que não concordavam com eles eram mal vistos. Falar contra a atitude dos fariseus ao cobrar o seguimento da lei era quase como falar contra Deus. Quem não cumpre a lei comete pecado. Quem comete pecado é condenado à morte por pedradas nesta vida aqui na terra e condenado para a perdição eterna por Deus. Então, um ambiente de medo se instala entre as pessoas. Todos estão me vigiando. Se eu não andar na linha, eles vão descobrir e eu vou pagar com a morte. E eles não têm misericórdia, e Deus também me condenará. Este era o medo das pessoas, por isso o jugo. Foi o que aconteceu, como por exemplo com a mulher adúltera. Descobriram o adultério, trouxeram a mulher para o linchamento. Ela morreria a pedradas e seria condenada para a danação eterna. Qual era a diferença entre Jesus e os fariseus e os líderes religiosos? Nos perguntamos agora. Ora, era a forma de olhar para o pecador, para aquele que não seguia a lei divina como deveria.
O olhar dos escribas e fariseus era condenatório. Errou, tem que pagar. E Jesus já tem uma atitude diferente. O erro existiu, sim. O erro não deve passar em branco, deve haver correção, mas não com uma atitude de ódio e uma atitude condenatória, mas uma atitude de misericórdia. Tanto que Jesus, na história da mulher adúltera, tem a mesma opinião de todas as pessoas, até uma opinião igual aos fariseus, aos doutores da lei, que é: a mulher errou, ela cometeu pecado, ela não deveria ter cometido adultério, porque isto é proibido por Deus. Não se deve trair o marido ou a esposa. Mas a diferença foi que escribas, fariseus, doutores da lei, as pessoas que os apoiavam, queriam matar a mulher adúltera. E Jesus deu uma nova chance, uma chance para mudar a vida dela ao dizer: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Creio que agora podemos entender porque o jugo, o fardo de Jesus é leve. Jesus tem uma atitude, um olhar de misericórdia, que compreende o outro na sua situação, um olhar que perdoa e, pelo amor e pela bondade, quer mudar o coração da pessoa que errou, não matá-la, não condená-la para a perdição eterna. Quer salvar e não condenar. Como Jesus mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Martim Lutero nos escreve sobre o capítulo 11, versículo 28, as seguintes palavras. Jesus diz em Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados e se afadigam, eu quero ajudá-los. Vê, assim tu podes encarar o teu pecado com segurança, fora da tua consciência, porque tua consciência sabe que tu estás condenado. Vê, aí os pecados não são mais pecados, estão vencidos e devorados em Cristo, assim como ele toma sobre si a tua morte e a afoga para que ela não mais te faça mal. Se crês que ele faz isso por ti e se vês a tua morte em Jesus e não em ti mesmo, da mesma maneira Jesus também toma sobre si os teus pecados e os vence para ti em sua justiça por sua graça. Se creres nisso, eles não mais te farão mal. Assim, Cristo, a imagem da vida e da graça, é nosso consolo contra a imagem da morte e do pecado. É assim que Lutero explica este versículo. E por fim, gostaria de perguntar a vocês: este método de Jesus funciona? Ele dá certo? Nem sempre dá certo, podemos dizer. Este método provavelmente deu certo para a mulher adúltera, deu certo para Pedro. A mulher adúltera provavelmente mudou a sua vida. Pedro, nós sabemos que mudou a sua vida de uma pessoa que nos momentos difíceis e de muita tensão ficava com medo, tornou-se corajoso e intrépido, perdeu o medo. Deu certo também para os seguidores
de Jesus. Mas não deu certo para com os fariseus, com os saduceus, com os sacerdotes judeus. Esses continuaram a tratar os outros com esta atitude condenatória e de ódio. Eles não se deixaram converter pelo amor que Jesus ensinou. Acabam fazendo tramas, planos e atuando ativamente na crucificação e morte de Jesus. E a pergunta que se coloca para nós é: e você, como vai continuar a agir? Como os fariseus, saduceus e sacerdotes? Ou como os seguidores de Jesus? A decisão é sua. Para uma vida melhor ou não, cabe a você decidir. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Inclinemos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Eu faço a oração e convido depois para você orar comigo o Pai Nosso. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse texto da Sagrada Escritura, estas palavras de Jesus que vêm ao nosso coração. Obrigado que Jesus não impõe um jugo pesado sobre nós, de ódio, de condenação,
mas nos impõe o jugo do amor, do perdão, da salvação. Obrigado que Jesus é aquele que nos abraça, aquele que olha com misericórdia para cada um de nós, compreende o nosso ser humano pecador e nos dá sempre uma nova chance. E assim nós queremos pedir-te que possamos nos inspirar em Jesus para tudo aquilo que fazemos em nossa vida, nos nossos relacionamentos, quer em nossa família, em nossa comunidade, em nossa sociedade, em nosso local de trabalho, para que a vida possa ser melhor em nosso mundo. Nós queremos pedir-te que saibamos olhar para os teus mandamentos, a tua lei divina, como algo que quer nos ajudar a termos uma vida melhor nesta terra, e que não criemos mais leis assim como naquela época as pessoas no povo de Israel criaram, os líderes religiosos criaram leis que não foram dadas por ti e que oprimiam as pessoas. Ajuda-nos neste caminho e que nossa igreja não seja um jugo pesado sobre as pessoas, mas que traga o jugo do amor que perdoa, do amor que compreende, do amor que abraça, do amor que tem misericórdia e quer salvar. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e pedimos. Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerramos invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje, a paz do Senhor. A paz